Oi, pessoal. Bom, nós vamos começar hoje a nossa semana 11, tá? E na semana 11, nós vamos começar por língua portuguesa, na nossa apostila, na página 15, tá bom? Só que antes de nós entrarmos aqui em concordância verbal, antes disso, eu tenho que fazer uma explicação para vocês sobre uma coisa importante que tem a ver com a concordância verbal. Bom, nós temos aqui, vou dar um zoom aqui para vocês melhorarem um pouquinho aqui. Isso. Nós temos aqui os pronomes pessoais, tá, gente? Isso daqui para frente vai ser bem importante para nós. Pro, eu posso copiar isso no caderno? Deve, tá? Seria muito bom você copiar isso, essa explicação no caderno, tá bom? Bom, nós temos os pronomes pessoais. E aqui nós temos, ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Essa parte aqui, eu, tu, ele ou ela, você pode perceber que ele está no singular. E essa parte aqui, ó, de baixo, pegando aqui o nós, vós, eles e ela ou elas, está no plural, tá? Isso daqui vai ser muito usado quando a gente for falar de verbos. E quando que nós vamos falar de verbos, Pro? Agora, tá? Eu coloquei uma questão na prova de língua portuguesa falando de verbo. Alguns tiveram alguma dificuldade, mas conseguiram fazer, tá bom? O que nós precisamos saber sobre verbo é que o verbo ele tem 3 tempos: presente, passado ou vocês também vão achar no livro pretérito, tá? E o futuro. Então, não é tão difícil. Presente é o que está acontecendo agora. Passado, que já aconteceu. E o futuro, o que ainda vai acontecer. Outra coisa importante que a gente tem que saber sobre verbo. Então, esses daqui são... Aqui são pronomes pessoais, aqui são tempos tempos do verbo, tá? E agora, outra coisa importante que a gente tem que saber. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aí. Outra coisa importante que vocês precisam saber. As conjugações do verbo, tá? O verbo tem a primeira conjugação. São os verbos terminados em ar. Então, por exemplo, andar, falar, cantar, todos que terminarem em ar é da primeira conjugação, tá? A segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er. Então, por exemplo, comer, beber, correr, escrever, tá? E a terceira conjugação, nós temos os verbos conjugação, nós temos os verbos terminados em ir. Por exemplo, cair, sair, dividir, tá? Todos que forem terminados em ir serão da terceira conjugação. Os terminados em er, da segunda conjugação, e os terminados em ar, da primeira conjugação, tá? Agora,
olha como não é difícil, ó. Vamos conjugar, vamos fazer presente, passado e futuro do verbo andar. Vamos pegar aqui, ó, o verbo andar. Nós vamos colocar aqui, ó, presente, passado e futuro. Tá? Vamos fazer o verbo andar. E nós temos que ter os pronomes, as pessoas que vão conjugar o verbo. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Vamos agora, ó, verbo andar, hein? Vou pôr aqui, ó, bem aqui, ó, no meio, ó. Andar. Tá? Então, nós vamos fazer o verbo andar no presente. Ó, eu ando. Tá acontecendo agora. Eu ando. Tu andas. Ele ou ela anda. Nós andamos. Vós andais. E eles ou elas andam. Então, aqui a gente conjugou o verbo andar no presente. Tudo o que é ação, tudo o que eu posso realizar, fazer, é verbo, tá? E o modo como eu posso estar também é verbo, tá bom? Então, primeiro vamos para as ações. Andar é uma ação que eu posso fazer, tá? Então, eu coloquei ela aqui no presente. Eu ando, tu andas, ele ou ela anda, nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Agora, vamos colocar o mesmo verbo andar no passado, tá? Usando as mesmas pessoas aqui do verbo, tá? Então, eu, passado, já passou. Então, eu andei. Tu andaste. Ele ou ela andaram. Nós andamos. Vós andastes. Eles ou elas andaram. Ou ele ou ela andou. Aqui é andou. Peraí. Eles ou elas andaram. Aqui, ó. Aqui, a Pro vai apagar. Eu tava pensando já no plural e já coloquei o plural lá em cima. Tá vendo como a Pro também faz errado? Errar é humano. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ele ou ela andou, tá? Então, olha, no passado, ó, eu andei, tu andaste, ele ou ela andou, nós andamos, vós andastes, eles ou elas andaram. Agora, vamos para o futuro. Ainda vai acontecer, tá? Usando as mesmas pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Agora vamos para o futuro, vai ainda acontecer. Eu andarei.
tu andarás. Ele ou ela andará. Nós andaremos. Vós andareis. Eles ou elas andarão, terminando com ão no final, tá? Então, preste bem atenção. No futuro, termina com ão, a-o-til. E no passado, termina com an, com m no final, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o verbo andar nos 3 tempos, ó, presente, passado e futuro, tá? Eu posso copiar isso no caderno? Deve. Então, presente, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Passado, eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Futuro, eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis, eles andarão, tá? Então, essa é a conjugação do verbo andar no presente, passado e futuro. Você pode fazer isso com qualquer verbo que você quiser, dos exemplos que eu dei aqui e de todos os verbos que você pensar. Por exemplo, se você pegar o verbo falar, vai terminar igualzinho terminou aqui no presente. Se você colocar o verbo falar, você vai colocar eu falo, termina com o. Eu falo. Então, a terminação do verbo vai ser sempre da primeira conjugação, tá? Os terminados em ar. Vai ser sempre igual. Então, se você colocar eu, o verbo falar, eu falo, ele vai terminar em o. Tu falas, vai terminar com as. Ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, tá? No passado, a mesma coisa. Eu falei, vai terminar com ei. Tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. No futuro, a mesma coisa. Vai terminar igualzinho. Ó, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão, tá? Então, todos terminados em ar vão terminar igual a Pro colocou aqui para vocês, tá bom? Na próxima aula, eu vou dar o exemplo dos terminados em er, tá? Aí eu vou mostrar para vocês os terminados em er, tudo bem? Agora vamos para a nossa apostila. Na nossa apostila, na página 15, nós temos o seguinte: a concordância verbal. A concordância verbal, ela é muito importante na hora que nós estamos falando e na hora que nós estamos escrevendo. Tem gente que não consegue fazer essa concordância verbal quando está falando. Tem gente que fala assim, ó, a gente vamos amanhã na praia. A gente vamos não tem concordância verbal. Qual seria o correto? Nós vamos. Certo? Nós acabamos de ver lá na folhinha das pessoas do verbo, ó, tá? Então, não é a gente vamos, nós vamos, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a concordância verbal.
Pro, então eu não posso falar a gente? Pode. Você pode falar a gente, tá? Só que você tem que concordar direitinho com o verbo. Você não pode falar a gente falamos. Você tem que falar a gente falou ou a gente vai, tá? Bom, vamos lá. Pôr pra cá um pouquinho. Aí, tá bom? Deixa eu só tampar aqui, começar a tampar, né? Pra vocês não olharem a resposta, tá bom? Vamos lá. Então, lá, concordância verbal. Releia o trecho a seguir, observando as palavras sublinhadas. Palavras sublinhadas, palavras que têm um traço embaixo delas. Então, olha lá. Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira, criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos um maior auê. Bom, todas essas palavras que estão sublinhadas, são verbos. Olha, corri, verbo correr. Fomos, verbo ir. Professora, mas fomos, é o verbo ir, tá? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos. Gente, língua portuguesa não é fácil. Tem que prestar bem atenção. Fomos é o verbo ir, tá? Mangueira, desculpa, criamos, verbo criar, tá? Improvisamos, verbo improvisar. E fizemos, verbo fazer, tá? Fazer. Cuidado, língua portuguesa não é fácil. Nós temos aqui, ó, na letra A. Complete cada frase com uma das palavras do quadro. Você já sabe que as palavras que estão aqui nesse quadro, eu já expliquei para vocês no início do vídeo, que são pronomes pessoais, tá? São pessoas que ajudam a conjugar o verbo. Então, aqui nessa atividade, você vai completar com essas palavras que você já aprendeu aqui, que eu já expliquei para você o que é. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, olha só. Corri como foguete para chamar a turma. Qual desses você encaixaria aqui? Tu corri? Ele corri? Ela corri? Nós corri? Ou eu corri? Então, aqui você tem que colocar a pessoa certa, o pronome certo aqui. Então, ó, eu corri como foguete para chamar a turma. Agora, o outro, olha, não vou falar mais, tá? A resposta. Fomos para debaixo da mangueira. Quem fomos para debaixo da mangueira? Qual daqui? Encaixa aqui, direitinho, na conjugação do verbo. Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Quem criamos? Quem daqui? Tá? Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Quem? Improvisamos cartazes e quem fizemos o maior auê? Qual desses encaixa aqui e aqui? É o mesmo, tá? O mesmo que vai aqui encaixa aqui. Tá bom? Vamos lá. Agora eu preciso tampar aqui para vocês esta e tampar esta daqui. Peraí, tá, gente? Tô fazendo as tampas aqui, tá bom? Porque
é importante, tá? Senão vocês vão ver a resposta e aí não tem graça. Letra B. Olha lá na letra B. O que você observou nas frases para conseguir completá-las? Converse com os colegas e o professor e registre a conclusão a que chegaram. O que vocês observaram aqui, tá? Que ajudou você a completar aqui. Além da explicação que eu já dei no comecinho do vídeo, na nossa folhinha ali, separada, o que vocês conseguiram observar para poder completar lá, tá? O que vocês observaram? Aquilo que a gente já falou lá, ó. Ver, não sei, vocês têm que pensar aí, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui como eu vou tampar aqui para vocês agora. Vamos lá. É, gente, é complicado tampar, sabe? Tampar essas coisas é bastante trabalhoso. Mas a gente consegue. Vamos lá. Ó, número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo palavra em destaque pela que consta entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Então, olha só, gente. Aqui na apostila não tem espaço para vocês fazerem essa questão. Vocês terão que fazer no caderno, tá? E olha só como ficaria, olha, letra A. Eu corri como foguete para chamar a turma. Agora eu quero que vocês substituam eu por ele. Então, como é que ficaria? Ele correu como foguete para chamar a turma, tá? Então, você troca o eu por ele. E você também tem que trocar aqui. Não dá para você colocar ele corri. Então, você tem que colocar ele correu como foguete para chamar a turma, tá bom? Esta parte vocês terão que fazer no caderno, tá? Não tem espaço para vocês fazerem aqui, tá? Vamos lá. A segunda, a letra B tá assim. Eu vou falar para vocês, vocês vão seguindo aí na apostila, tá bom? Porque vai ficar bem tampadinha, vai ficar bem aqui no meinho, ó. Olha lá a letra B, ó. Bem no meinho, tampadinha, para vocês não... Olha lá a letra B. Nós fomos para debaixo da mangueira. Eu não quero mais nós. Você vai ter que trocar o nós por elas. Então, como é que vai ficar? Elas foram para debaixo da mangueira, tá bom? Tem que... a pessoa que você vai colocar tem que concordar com o verbo que tá aqui. Então, não adianta você colocar elas fomos. Tá errado, tá? Elas foram para debaixo da mangueira, tá bom? E a letra D é: nós improvisamos cartazes e nós fizemos o maior auê. Eu quero que vocês troquem esse nós por eles. Então, eles, o quê? Como é que fica aí? Eu não vou falar a resposta, tá bom? Número 3. No número 3, vocês vão... Tá assim, número 3. Número 3. Tá assim. Que alterações foram feitas nas frases após a mudança da palavra em destaque? Converse com os colegas e com o professor e registre a conclusão que chegaram. O que vocês vão tiveram que mudar para poder fazer as frases ali do número 2, tá?
que vocês precisaram alterar lá. Então, aqui agora, nós vamos para o número 3, que é tem uma, não, número 3 não, a explicaçãozinha aqui embaixo da página. Ó, quando não consta ou não se quer mostrar a identidade de quem pratica a ação verbal, o sujeito é chamado de sujeito indeterminado, tá? Então, eu coloco assim, ó, por exemplo, me contaram que a vizinha mudou. Me contaram. Tem sujeito? Tá escrito o Marcos me contou, ou os vizinhos me contaram. Não, não tem. Não tá determinado quem me contou. Eu vou falar assim, eu posso chegar e falar para você, ó, me contaram que vocês não estão fazendo lição. Ai, professora, quem contou? Não vou falar. É um sujeito indeterminado. Me contaram. Não sei quem foi. Me contaram. É um sujeito indeterminado, tá? Então, vamos lá. Página 16, nós temos aqui uma notícia. Vamos ver. Leia silenciosamente o texto, depois leia-o em voz alta com os colegas. Então, se nós estivéssemos na classe, nós íamos ler essa notícia, tá? Primeiro, então, vocês façam como está pedindo aqui. Primeiro, leia silenciosamente, leia com os olhinhos, depois você lê em voz alta, tá? Se você quiser ler em voz alta e mandar um áudio para eu ouvir, legal, tá bom? Prefeitura de Viamão derruba 17 árvores em praça da cidade e revolta moradores. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês porque tá muito longe, né? Aqui. Aí. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Tá. Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão é o nome da cidade, tá, gente? Acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, motosserras e retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça, que leva o mesmo nome do bairro que fica na região central da comunidade. Segundo a própria prefeitura, 17 árvores foram cortadas e outras 6 podadas. Entre os vegetais retirados pela administração pública estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, plátano e timbaúva, esta última espécie nativa. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel, tá? Então, infelizmente, né, foi cortada aí as árvores, né? E esta última aqui, ó, timbaúva, é uma espécie nativa. O que é uma espécie nativa? É uma espécie própria do Brasil, do nosso país, tá? E é uma judiação, né, gente? Cortar as árvores e mesmo que seja para que eles falam aqui, né? Revitalizar o espaço da praça, mas revitalizar o espaço dessa forma, né? Cortando árvores é meio
difícil da gente aceitar, né? Bem, isso é uma notícia, tá? Isso saiu no jornal, tá? Da cidade. Não é uma notícia falsa, é uma notícia verdadeira, tá, gente? Então, vamos lá. Número 2. Vamos lá. Ananana. Vamos tampando pra gente poder responder. Vamos lá. Número 2. Pronto, aqui cheguei. Letra A. Sobre o texto lido, responda as questões a seguir. Letra A. Ele apresenta fatos reais ou imaginários? Aí eu já falei para vocês, né? Acabei de falar agora há pouco, né? Uma notícia. Letra B. O que está sendo notificado? Notificado é o que está sendo dado na notícia, o que a notícia está falando, tá? O que está sendo notificado aí na notícia? C. Onde o fato ocorreu? Tem aí na notícia o nome do lugar, tá? Da cidade e da praça. Vocês podem reler e colocar lá a resposta aqui na letra C, tá? D. O que a derrubada das árvores causou nos moradores? Como que os moradores ficaram? Tá lá na notícia